esse excesso de objetividade não é necessariamente uma vantagem, né? É por meio da fantasia, da imaginação, simbólica principalmente, que a gente faz uma contribuição pessoal, né? A mãe às vezes fala assim, nossa, meu filho, minha filha parece me ver como uma bruxa, né? Não sei o que eu fiz. Inteligente, mas não te conhecia, terapia O que mudou foi uma criança que tem, depois de Freud, passa a ter vida emocional. Essa aqui é a grande mudança, né? E a vida emocional incluindo o erotismo, né? Essa foi a principal mudança. A criança passou a ter uma vida afetiva e emocional, mas principalmente uma vida emocional, né? Ei, vem comigo! Meus desejos hoje. Ai, são tantas coisas, né? A entrevista a seguir faz parte do programa sobre Sigmund Freud, do curso de Pedagogia da Univesp, módulo 2, disciplina 8, Psicologia da Educação. Para a criança pensar, simbolizar, fantasiar. Assista agora na íntegra a entrevista de Walter José Martins Migliorini. Como é que ele chegou a essa conclusão? Bom, o Freud ele começa a tratar dos adultos, né? E ele começa a ir cada vez mais ao encontro da criança que está no adulto, né? Então, o neurótico, os pacientes que ele começou a atender, quando ele criou a psicanálise, né? Ele começou a se dar conta que eram pacientes que eram infantilizados, né? Assim, o neurótico é um sujeito que é basicamente infantil. Então, tratar desses pacientes é tratar da criança, né? Então, ele começou a se dar conta, né, então, de que a vida emocional desses pacientes tinha sofrido, né, alguma interferência, alguma situação dolorosa, né, que ele passou a investigar. Esse foi o início a focalizar e investigar. E cada vez mais ele foi se dando conta, né, que a criança tinha uma vida emocional intensa, então, né? Os relatos que ele ouvia dos pacientes adultos inicialmente, né? E ele então começa a se interessar a estudar as crianças, né? E o primeiro caso que ele atende é o pequeno Hans, porque havia interesse em comprovar a teoria, né? E os achados da clínica. Mas se a gente for ser mais preciso em relação a esse assunto, né? Ele inicialmente descobriu que a vida sexual dos pacientes, né, desses pacientes tinha sofrido, né, alguma situação de natureza traumática. Essa foi uma das primeiras descobertas, né, das primeiras teorias que ele fez. Né. Então ele vai se dando conta gradativamente que, por meio desses relatos, né, que a criança tinha uma vida erótica. Então ele criou a teoria da sexualidade, ele escreveu um texto, um artigo muito importante, que são os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, onde ele expõe essa teoria, né, do desenvolvimento da libido e do erotismo infantil. Logo em seguida, depois de escrever os 3 ensaios, ele escreve, então, ele começa a tratar o pequeno Hans, né, e com interesse em comprovar ou não a teoria da sexualidade. Então, na história da psicanálise, a criança surge, né, e o tratamento das crianças surge a partir dessa perspectiva, né, uma comprovação teórica, né. Ele pediu, inclusive, para os analistas, os outros psicanalistas que faziam parte do grupo dele, né, que fizessem um esforço em atender as crianças para ver se realmente as crianças tinham uma vida sexual como ele havia descoberto entre os adultos. Né. O prazer, no início, ele eu pensei na palavra fragmentar, né? Não é uma boa palavra, né? Mas ele está num estado que é disperso, vamos dizer assim. Então é a boca, o corpo todo da criança pode ser erotizado, né? Mas tem essas áreas que são privilegiadas, é a boca, tem região anal, região genital,
né? O olhar, né? A criança gosta de, a partir de determinada idade, a criança tem muita curiosidade em olhar o corpo uma da outra, né? Observar, né? Cheirar, bater, né? Sentir a musculatura em ação, né? No contato corpo a corpo, né? Então, para o Freud, todas essas experiências, que ele chamava de parciais, né? Assim, são pulsões parciais, né? Assim, são pedacinhos da pulsão sexual, do que você está chamando de integral, né? Como uma experiência única, né? O ser humano ele descobriu que a pulsão sexual ela tem essa natureza, né? Inicialmente ela está nesse estado disperso, né? E gradativamente ao longo do desenvolvimento ela vai se integrando de uma forma mais unitária. Então, de uma forma, vamos dizer assim, ideal, né? Na idade adulta, predomina uma sexualidade que é de natureza genital, orgástica, né? Todas essas experiências eróticas infantis, o olhar, o cheirar, né? As diversas partes do corpo passam a compor, né? A sexualidade genital de uma forma integral como por exemplo, na experiência de prelúdio amoroso, nas carícias iniciais, né? Então, todo o toque, assim, toda a estimulação do corpo que é anterior à penetração e ao orgasmo, né? É como se fosse uma reunião dessas pulsões parciais, né? Em torno, né? Compondo, né? Então, o adulto faz isso na idade adulta, quando tudo vai bem, né? Assim, a pulsão ela se integra, né? Dessa forma, né? Essas pulsões sexuais da criança, elas vão se transformando em outras pulsões, é correto dizer isso? Elas se transformam em outra coisa. Seria mais ou menos assim, né? Existem tarefas assim, do desenvolvimento, por exemplo, a tarefa inicial é a amamentação, né? Elas não se transformam, elas permanecem, né? Tanto é que a gente usa a boca, né? Assim, beijar, comer, né? O olhar, né? Tudo isso se mantém, né? Vem da infância, né? Mas assim, ao longo do desenvolvimento tem algumas áreas que são privilegiadas, como a boca no início, em função da amamentação, né? Quando a criança tem um pouco mais de controle da musculatura, quando ela está começando já ficar um pouco mais independente da mãe, a gente percebe que o treinamento esfincteriano é a tarefa do desenvolvimento que surge, né? Então, a atenção da criança, da família, fica em torno da tarefa do controle, do uso do piniquinho, enfim, né? Então, é como se fosse a família e a própria criança focalizassem isso. A criança já tem condições de atingir, né? essa experiência, né? Então, seria isso. Nenhuma dessas experiências de prazer, né, dessas áreas, se perde, na verdade, né? Elas ficam todas presentes, né, e em interação. A gente descreve, né, o Freud descreveu o desenvolvimento da sexualidade da libido, né, como esse contínuo onde há esse privilégio, né. Isso vem, vamos dizer assim, é algo que é da cultura, mas o organismo traz isso, né. A gente precisa mamar para viver, né. O bebê precisa, né, dessa experiência, né. Então é natural que essas zonas elas sejam interessantes e prazerosas por isso, né. A gente não pode confundir as fases, a descrição das fases como se fossem etapas, né? Essa é uma outra confusão que se faz. Assim, a fase oral, a fase anal, né? Fase fálica, depois período de latência e fase genital na adolescência, né? É como se fossem compartimentos, né? Não é isso, né? É um desenho, né? Contínuo, né? Em que essas experiências vão fazendo parte da vida da criança, de cada um de nós, né? As nossas próprias preferências, né? Assim, vão surgindo, assim, as nossas particularidades, né? Em relação à obtenção de prazer, vão surgindo a partir dessas experiências que são infantis, né? Então nada disso se perde, né? Uma característica do desenvolvimento humano é esse, assim, a gente registra, o registro da nossa vida emocional, das nossas experiências, né? Ele está presente, a gente carrega com a vida fora, né? Que papel que a infância tem na formação dessa... Vamos pensar num bebê, por exemplo, né? O bebê, ele vive uma condição, né, que é de uma dependência muito intensa, né, da mãe, né? Dos cuidados maternos. Isso envolve também o pai, né? A gente chama de cuidados maternos, o cuidado que a família oferece para a criança a partir, basicamente, da mãe, né? Mas tem todo o entorno da mãe também que faz parte do cuidado materno. Se a criança sofre algum tipo de interferência, né? Algum tipo de
de situação dolorosa, né? Que ela ainda não é capaz de absorver, quando ela não é capaz de tolerar, né? Isso pode deixar marcas, né? Por exemplo, né? Se ocorre, imaginar nos primeiros meses de vida, no primeiro ano de vida, uma separação, né? A mãe se afasta da criança abruptamente, né? Ou a criança se afasta porque é hospitalizada ou sofre alguma situação, né? Ocorre alguma coisa, né, que provoca essa separação. Então esse vínculo, que é o vínculo mais importante, né, ele em algum momento se parte. O que pode acontecer, né, por exemplo, né, que quando a mãe volta, né, essa criança, esse bebê não reconhece mais a mãe, né? Quer dizer, é uma forma talvez de se proteger, né, uma espécie de proteção, né? O que pode acontecer também é que esse bebê se torna um bebê assim, basicamente preocupado, né? Ele começa a desenvolver uma atividade mental, né? E uma espécie de despertar antes do tempo, né? Bom, ao longo da vida, o que pode acontecer, né? Ao longo da vida, uma criança mais velha, um adolescente, ou mesmo um adulto, né? Podem surgir algumas evidências de que houve essa situação dolorosa lá no início, né? Por exemplo, vamos pensar no adolescente, no jovem, né, ou no adulto, né? Ele pode assim se fechar, né, para as relações humanas, né, de uma forma assim que ele se torne excessivamente autossuficiente. Quer dizer, ninguém pode cuidar dele, né? Assim, ele só pode cuidar de si mesmo, né? Não há uma confiança nas relações humanas, né, no humano, né? Essa pode ser uma forma, né? Uma outra maneira, uma descrença, né? Ou uma falta de confiança de que de fato ele ou ela podem ser amados por alguém, né? Então esse tipo de sintoma, né? Ou por exemplo um sintoma psicossomático, né? Surge, por exemplo, um sintoma físico que a pessoa não consegue explicar por que está sentindo, né? Assim. Então são experiências que você chega e pergunta para a pessoa, mas olha, você tem tantos amigos, né? Você pode pedir ajuda, né? As pessoas gostam de você, né? E a pessoa fala, bom, eu concordo, pode até ser verdade o que você está me dizendo, mas eu não, assim, eu não acredito integralmente nisso, não sei te explicar por quê, por exemplo, né? Então você vê assim, que são sinais assim, que são refratários à argumentação, à conversa, né, à razão, né? São sintomas, né, que são refratários, né? E por que eles são refratários? Porque eles surgiram numa época em que não havia pensamento e nem linguagem, mas isso fica registrado no corpo, né? Quer dizer, a experiência de perda, de separação, de alguma forma ela deixa marcas. E são marcas que não são marcas verbais, não são lembranças, né? São pré-representacionais. Então isso aparece na vida adulta como sintomas sem palavras, ou um sintoma psicossomático, ou um sintoma desse tipo, né? Uma necessidade de autossuficiência exagerada, né? Por falta de confiabilidade no outro. Quer dizer, no momento muito inicial do desenvolvimento, houve uma quebra de confiança. A palavra que se usa aí não é nem confiança, porque o bebê nem confia ainda, porque não é ainda alguém a ser confiado, porque ele está misturado com a mãe, né? Assim, a gente confia em alguém quando a gente tem uma relação com alguém. O bebê de poucos meses de vida, ele não tem uma relação com a mãe, né? Ele depende absolutamente, ele está fusionado, misturado, né? Então dá para imaginar assim, a natureza da dor, que é uma situação de separação num momento como esse, né? E pode ter repercussão. O que a gente chama, por exemplo, de sintomas psicóticos, né? São sintomas que muitas vezes têm origem nessas experiências iniciais. Isso é uma descoberta muito importante da psicanálise, né? Começa em Freud, depois outros autores que levaram isso adiante, né? Essas marcas pré-representacionais ficam onde marcadas? No inconsciente da pessoa? A gente chama isso de inconsciente, né? A gente pode dizer, possivelmente é um registro corporal, né? Como que se registra isso na palavra, né? Assim, mas o organismo, né? No corpo, né? Há o registro. A gente vê que isso acontece não é só com o ser humano, né? A gente percebe com os animais também, né? Por exemplo, a gente percebe claramente, se a gente vê um animal assim, por exemplo, um bichinho, um cachorro, né? Encontra um cachorro na rua, a gente sabe, a gente olha para ele, pela reação que ele tem, a gente sabe se foi um cachorro maltratado ou se ele é confiante, né? Ou se ele se aproxima, se ele foi bem tratado, bem cuidado, né?
forma como ele faz isso, a gente já vamos dizer assim, já fica claro. Né? Então, essa falta de confiança, né, de se entregar para o mundo, que a gente vê em alguns animais, em bebês, em seres humanos, né, isso é de natureza emocional, né, tem raízes nessas experiências primárias. Né. Agora, como você perguntou a respeito do Freud, né, de Freud, né, e está pensando numa criança que é um pouquinho mais velha, né. Freud, ele, inicialmente, descreveu a criança do período edípico, que é uma criança de 2 a 3 a 5 anos de idade, né. O período edípico é o período em que a criança, né, se tudo ocorreu bem anteriormente, né, nos primeiros anos de vida, né, a criança já se torna capaz de, assim, primeiro, reconhecer o outro, né? Ela é capaz de ter uma relação em que existe um si mesmo e um outro, né? Existem duas pessoas, né? Tem crianças assim que não chegaram a desenvolver isso, tem crianças que adoeceram, né, que não chegaram a atingir essa experiência, então não conseguem atingir a experiência edípica, né? Então são crianças que conseguiram estabelecer uma relação dual, né? Uma relação em que o outro está presente. Né? E esse é um ponto, né? E o outro é a mãe. É a mãe, né? É o pai, é o irmãozinho, né? Então são crianças que têm essa noção uma noção de si mesmas, né? De si mesmo, né? Presente, né? Por quê? Porque no Édipo, né, a criança vai se dar conta pela primeira vez das diferenças de gênero, né? Uma criança de 2 anos e meio, 3 anos, e vai se dar conta das relações familiares, né? Dos papéis familiares e das relações familiares. Ela vai se dar conta, por exemplo, de que a mãe não pode ser um objeto de amor absoluto, né? Exclusivo. Existe uma expectativa que vem de quando a gente é bebê, né? De que a mãe seja esse objeto de amor. Né? Então, descobrir o pai, descobrir os outros irmãos, né? Tudo isso faz parte da conflitiva. A gente chama de conflitiva, mas é um momento do desenvolvimento, né, da criança, né, que há essa preocupação, né, ela vive isso intensamente. Agora, o ponto central do conflito edípico é a proibição do incesto. Né? A criança se dá conta dessa regra fundamental da social. Isso implica que os pais não são figuras de amor no sentido, né, de uma aproximação amorosa, exclusiva, afetiva. Isso é uma perda, né? Por um lado, mas por outro lado é um ganho se a criança esperar até a adolescência, né? O menino, por exemplo, perde a mãe, mas tem todas as mulheres do mundo, menos a mãe, né? E a menina é a mesma coisa. Né? Então, é isso que acontece no período edípico. Antes disso, a criança não tem condições de atingir. Né? Ela pode ter até experiências de ciúmes com os irmãos, né? Mas perceber, né, as relações sexuais, as relações familiares, né, os papéis, ela não tem condições. Não tem nem estrutura, vamos dizer, condições assim, não só emocionais, mas nem cognitivas também de compreender. Né? Bom, o que eu estou falando é contestável, porque tem autores, tem uma psicanalista muito importante, a Melanie Klein, né, ela mostra que, estudando o desenvolvimento, né, que o conflito edípico já está presente muito antes dos 2 a 3 anos de idade. Né? Mas vamos dizer, essa questão é uma questão polêmica. Eu estou fazendo uma descrição mais clássica, né? Assim, do que se entende, né? O que Freud propôs como uma visão pessoal, assim, vamos dizer, estou assim, contando de uma forma, né? A partir de um ponto de vista, eu estou reunindo os fatos da minha maneira, né? Mas assim, tendo como ponto de referência a obra de Freud, né? Vamos dizer, basicamente. Talvez o Winnicott, que você fez. Bom, que tipo de dificuldade pode gerar então uma criança que tenha um problema nesse momento da vida, né? Bom, o que pode acontecer com essa criança, né, com uma criança no período edípico, quando as coisas não vão bem, é que ela fique, por exemplo, alimentando fantasias, né, de que esse amor, né, exclusivo possa, de alguma forma, acontecer. Ela pode fazer alguma coisa, né, para que isso ocorra, para que isso se realize. Né. A gente vê, então, que a família tem um papel muito importante em relação a isso. Né. Tem famílias que são mais incestuosas, né. Então, às vezes, a gente pode ver, assim, às vezes o casal se separa, né, e a mãe usa o filho, né, ou a filha para
substituir o pai efetivamente, né? Às vezes dorme com a criança, dependendo da idade, né? E há um projeto de vida, às vezes, né, em que a criança é colocada como alguém que vai estar sempre junto, né? E a criança, às vezes, adere a isso, né? Isso é uma situação edípica, assim, que pode causar, lá na frente, alguma dificuldade, né? Lá na frente, quando, né? Assim, talvez um pouco antes da adolescência, talvez na adolescência, né? Porque na adolescência, por exemplo, o adolescente ele vai ter algumas tarefas importantes, que são planificar, encontrar um parceiro, uma parceira amorosa, né? Enfrentar o mundo do trabalho, né? E às vezes um apego muito intenso com a família inibe isso, atrapalha, né? Então nenhuma namorada presta, né? Minha filha assim tem que ser muito protegida porque né, assim, ela pode ser enganada, né? Ela pode ser muito bem cuidada, né? Então ninguém se aproxima dela, né? Por outro lado, né, o rapaz pode dizer, bom, ninguém faz um macarrão tão gostoso como a minha mãe, né? Ou eu não vou sair para estudar fora, em outra cidade, ou fazer tal projeto de vida porque eu tenho que cuidar da minha mãe, do meu pai, né? E, na verdade, ele que dá um trabalho danado para a mãe e para o pai, né? Então, o que está movendo são razões, né? São motivos, né? Que são de natureza emocional, né? Então, o complexo de Édipo, assim, quando ele é lidado de uma forma assim, incestuosa pela família, ele provoca assim, uma situação de um infantilismo, né? A criança fica infantilizada e fica um adulto infantilizado, né? Então, aí a gente vê, assim, às vezes, com adultos de 30, 40, 50 anos, até mais, né? Assim, com dificuldades em relação a estabelecer uma relação a dois, né? Não, a gente não pode reduzir tudo isso à vida emocional, mas a vida emocional, sem dúvida, tem um papel muito importante nisso tudo, né? Então, os contos de fadas, por exemplo, estão cheios dessas histórias, né? Dessas situações que são edípicas, né? Que a cultura propõe uma forma, né? Talvez até uma fórmula, né? para a criança poder superar isso, né? Encontrar o tesouro, né? O príncipe encantado, a princesa que está no castelo, né? O Pequeno Hans foi o primeiro caso de psicanálise de criança, né? Freud atendeu esse caso, um pouco à distância, ele viu o menino, me parece que uma vez só, né? O pai era letrado, né, assim, em psicanálise, a mãe também, então o pai principalmente narrava para ele, né? Fazia uma espécie de supervisão do caso, né? E o Freud foi acompanhando, né? E é surpreendente, assim, que como aquilo que ele descreveu nos 3 ensaios da teoria sobre a sexualidade, né? A respeito da vida sexual infantil, a gente vê lá no Hans de uma maneira assim escancarada, né? Muito clara. Ele pede para a mãe, por exemplo, fazer carícias nele na hora do banho, né? Pegar no pipi dele, né? Ele passa cantada na mãe, né? Ele tem reações de ciúme fortíssimas, né? Faz sintomas, né? Então tá ali, né? O caso foi muito significativo porque ele ajudou, né, a deixar claro que ali não estava só uma teoria, né? Que empiricamente, empiricamente já estava comprovado através dos casos que o Freud, de histeria que o Freud atendeu, né? Os casos das neuroses, né? Neurose obsessiva também. Mas ali estava comprovado, né, que numa criança isso também de fato ocorria, não era uma fantasia também do analista, né? Mas foi um caso muito polêmico, né? Ele foi escrito acho que em 1907, por aí, né? 1908, né?
causou muita polêmica, porque foi escandaloso, né? Assim, como assim, esses psicanalistas agora começam a enxertar ideias de natureza sexual e agressiva na cabeça das crianças, né? E como se o Freud tivesse com isso produzido o caso, né? Assim, bom, então tanto de falar de sexo, o menino só vai querer agora realmente falar disso, fazer sintomas. Né? Mas são críticas que são, assim, críticas superficiais, né? Em relação ao estudo de caso, mas e também preconceito, ligados a um preconceito da época, né? Agora, o próprio meio psicanalítico também foi resistente durante muito tempo à psicanálise da criança, né? Então, os analistas assim não viam no início assim com bons olhos, assim, né? Assim, era uma coisa assim que causava um certo desconforto, né? Talvez nem vissem com maus olhos, talvez exagerando um pouco aí, mas assim causava um desconforto, né? Mas foi a criança que de fato deu um impulso enorme para a psicanálise, né? Foram os estudos foi a psicanálise da criança e depois, durante o período da Segunda Guerra, a observação direta da relação mãe-bebê, né? Das crianças também, né? Então deu um impulso muito grande, assim, e esse impulso ajudou, por exemplo, a tratar, né, a se descobrir formas de lidar e de tratar sintomas de natureza psicótica, né? E os casos que aparecem hoje nos consultórios, né, que são as patologias mais atuais, que são os casos, são chamadas patologias do vazio, né? As pessoas apresentam um sofrimento que não é de natureza neurótica, né? Mas é um sofrimento, é a queixa de um vazio, né? E de uma dor que ela se aproxima muito de uma forma de sofrimento que é própria do desamparo. A gente pensa de cara num bebê, né? Então, se a gente começa a levar isso um pouco mais adiante, como é que são as condições de maternagem hoje, né? Assim, como que os bebês são cuidados, né? Os bebês são cuidados por muitas pessoas, muitas vezes, né? Em creches, né? Como os vínculos são formados, né? Que condições um bebê tem hoje de aprofundar, né? De ter uma relação profunda, inicial com outro ser humano. O bebê namora a mãe, de fato, né? A gente pode chamar assim, né? De uma forma de escrever. Há uma comunicação sem palavras profunda, né? E isso prepara a gente para lidar com o humano, né? Para interagir com as outras pessoas, para namorar, para se casar, para viver, né? Para trabalhar. E hoje a possibilidade dessas experiências está cada vez mais restrita, né? Em função da forma como a gente se organiza, né? Então há de fato, né, assim, uma ligação entre essas condições iniciais, assim, de cuidado com os bebês, né, com a criança, né, e os sintomas que aparecem hoje, né, que são diferentes da época do Freud, né? Esse neurótico clássico, a paciente histérica clássica, é difícil a gente encontrar, né? Não é muito comum. Isso eu acho que é um ponto interessante também a gente falar. A criança do começo do século XX não é mais a criança. Quando Freud, no Pequeno Hans, eu senti várias vezes. A criança fala de algumas coisas de sexualidade que não tem mais sentido. Hoje a criança vê a mãe pelada, o pai pelado. É uma coisa muito mais. Ver televisão, quer dizer, a coisa está mais solta do que no começo do século, né? Então, a gente pode continuar falando dessa mesma criança. A criança não mudou muito nesses 100 anos? Então, a criança mudou bastante, mas algumas condições assim, se mantêm. Hoje existe mais informação sexual, existe conversa, né? Mas você vê que a afetividade, né? Ela é muito ainda difícil de ser vivida, é muito conturbada, né? É muito difícil para os adolescentes, né? É difícil, né? Para o adulto também, né? Então, eu vou dizer, essa é a maneira como eu vejo, né? Quer dizer, há vamos dizer assim, uma facilidade maior, de fato, em se falar sobre sexo, né? Sexualidade, mas assim, sobre afetividade, não. Então, a gente vê, por exemplo, nas escolas. Eu não trabalho com isso, né? Mas eu acompanho algumas pesquisas, vejo, né? Quando se fala em educação sexual nas escolas, né? Então, se ensina a usar camisinha, né? Coisas assim, se explica, né? Se responde as perguntas, né? Mas as questões, assim, bom, escuta, assim, eu me sinto muito inibido, né? Quando eu vou me aproximar de uma menina, né? Assim, às vezes eu tenho reações, assim, que eu não compreendo, né?
ou eu preciso, né, assumir uma posição assim de que eu sou muito a gente usava no interior uma expressão assim, o rei da cocada preta, né? Assim, eu sou ótimo, sou um maioral, né? Quando na verdade eu me sinto oposto disso, né? Como é que eu faço para lidar assim, quando, por exemplo, eu estou numa balada, eu vejo uma menina, assim, beijo entre outras, né? Mas assim, eu gosto dela, percebo algo especial, né? Então, o que eu faço com isso, né? Eu vou lá e mostro isso? Não, né? Ou não, né? Então, essas questões ainda não são muito faladas, né? Os pais não falam, os filhos assim, ainda têm dificuldade de falar isso com os pais. Entre si, a não ser com o caso de quando são amigos, é muito próximo, adolescentes se comunicam, né? Mas isso ainda é uma dificuldade, vamos dizer assim, que é generalizada, né? Então, assim, o conceito de sexualidade do Freud, assim, talvez seja interessante a gente pensar esse conceito de uma forma ampliada, né? Porque existe a experiência do sexo, a experiência de prazer, né? Mas isso todo o entorno, uma auréola, né? Que é assim, dos sentimentos, das emoções que são ligadas, né? Das mais, assim, sutis, como a ternura, né? Até o ódio, o ciúme, né? Então, tudo isso é sexualidade. Então, eu penso que ainda não há uma repressão em relação à informação, mas ainda há uma repressão da sexualidade. E nas escolas também o conceito de sexualidade infantil não é um conceito operante, né? A gente vê que os professores, no geral, né, ainda não fazem uso desse conceito como algo que possa ser útil para dialogar, para interagir, para olhar a criança, né? Para observar a criança. Eu acho que a gente pode falar agora um pouquinho da escola. Que papel que o professor tem, qual é a importância dessa relação do estudante e do professor, e que papel que o professor tem na formação desse sujeito, desse novo sujeito? O professor tem um papel muito assim, importante, porque ele ajuda esse processo de diferenciação da criança em relação à família, né? A criança geralmente vai para a escola quando está saindo, né, do conflito edípico e se abrindo para as relações com outras crianças, com outro adulto que é o professor, com outras atividades, com outras áreas de conhecimento, com outras atividades de brincar e de conhecimento, né? Então o professor tem uma função muito importante no sentido de diferenciar a criança. Essa é uma das funções, né, importantes, né? E, sem dúvida, apresentar, né, conteúdos relacionados ao conhecimento, à cultura, né? E tudo isso. Agora, do ponto de vista emocional, né, essa é uma tarefa, né? Ajuda a criança a se diferenciar, a se individualizar, né? A criar uma identidade, né, diferente da identidade familiar, né? Poder lidar com os conflitos edípicos de uma maneira tendo, né, a possibilidade de viver isso numa relação com uma outra pessoa de uma forma muito mais leve que a professora, né? A professora não é tão carregada de amor e ódio como uma mãe, né? Isso o Winnicott coloca nos textos de uma maneira muito interessante, né? O professor é uma espécie de alívio, né? Depois de sair da panela de pressão do Édipo, né, vem a professora, né, com a cultura, com as outras crianças, com a brincadeira, né, com o conhecimento. Então é uma relação muito mais... Agora, a função também é de fazer o trânsito entre a família e a escola, a sociedade, né? Não existe a coisa da transferência, quer dizer, o que você sente pela sua mãe? Bom, na escola tudo isso vai aparecer, não? Assim, vai aparecer desde como a criança foi desmamada, né? Para as crianças que são mais atiradas, mais independentes, né? Se ela foi bem desmamada, né? E se ela teve uma maternagem boa, ela é muito mais confiante, muito mais atirada, né? As crianças mais inibidas, assim, com mais dificuldade em relacionamento, possivelmente já tem uma história dessa natureza, né? Então já tem uma história de dificuldade de relação, né, e de inibição que ela vai trazer para a professora. E vai projetar também tudo isso, vai transferir, né?
Aí o senhor tinha falado de uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com isso, que é que o trabalho do educador em educação infantil é um trabalho de prevenção e saúde mental. Sim, é. Esse é um ponto muito importante de ser explorado mesmo, porque normalmente na educação infantil o trabalho do educador é dividido entre o professor e o cuidador, né? E o trabalho do professor, do cuidador, né, é um trabalho que não é tão valorizado, né, pelo próprio grupo de professores, pela própria equipe, como um trabalho assim, tão importante quanto o professor, né? E pelo que eu coloquei aqui até agora, a gente vê assim, como o cuidado, né, nesse período inicial, ele é fundamental, né? Então, o cuidado vai fornecer as bases para a saúde mental, né? Por quê? Porque é a possibilidade da criança ter um vínculo afetivo, né? Que vai servir, que vai ajudar a criança a não só ter essa experiência com o outro, né, mas também receber do outro a possibilidade de perceber o mundo, né, de criar, desenvolver funções, né, psicológicas, de aprender e tudo mais, né? Mas quando se trata da educação infantil, a importância é muito grande porque o educador está fazendo parte da constituição, né, da psíquica da criança no momento em que ela é muito dependente ainda. No momento em que ela está muito vulnerável a situações de perda, de separação, de coincidências que sejam invasivas, né? Sustos, né, por exemplo, né? Separações em momentos importantes como o desmame, né? Tem uma história que aconteceu, um caso de uma aluna, né? Só para ilustrar isso que eu estou dizendo, que ela foi fazer estágio numa escola de educação infantil. Aniversário, né? E ela, quando chegou, ela recebeu a pior criança, o pior bebê do berçário, que era o bebê que chorava muito, né, que dava muito trabalho, ninguém queria ficar com ele. Então assim, chegou, então vamos lá, vamos passar para a estagiária, né? Ela que acha uma saída, né? Se entenda com a criança. E aí ela pegou a criança no colo e o bebê parou de chorar. E todo mundo ficou assim, boca aberta. Bom, o que aconteceu, né? O bebê era negro e ela era negra. Ela era a única professora negra, única, né, educadora, o único membro da equipe, né, de cuidados negros. O bebê ficou tranquilo, em paz. Dormiu, ficou numa boa, então ela ficou cuidando do bebê. Então na primeira semana foi essa rotina, né? Com o passar do tempo a dificuldade passou a ser outra. Na hora de entregar o bebê para a mãe, né, que possivelmente tinha outros filhos e não podia dar a mesma atenção, né, o bebê não queria mais sair do colo dela. Então, você vê como o bebê é sensível, né, a essas experiências de ligação, né, emocional. O homem adquire uma posição dominante sobre as outras criaturas do reino animal e que aí cria essa arrogância que ainda estranha as crianças. E por isso que nos contos infantis e que em várias histórias de criança, o animal fala, o bicho é gente também, quer dizer, é uma coisa misturada. A criança, ela anima não só os bichos, né, ela anima todos os objetos, né? Assim, ou pelo menos alguns objetos, né? O paninho, o ursinho dela, o brinquedo, a boneca, né? Depois o cachorro. São experiências em que ela coloca a vida, né? Agora, a criança faz isso, né? Porque ela ainda tem uma experiência de natureza muito mais subjetiva do que objetiva, né? Então ela empresta para o mundo, né, características que são dela, né? Ela cria, né, o objeto, né? Ela cria os objetos. E depois ela vai podendo também ter acesso, né, a uma forma mais objetiva de ver o mundo, né? Agora isso, até vi aqui numa das frases, né, que fala a respeito disso, que esse excesso de objetividade não é necessariamente uma vantagem, né? Assim, que manter, né, uma possibilidade de ver as coisas de uma forma pessoal, né, é vantajoso, né? Às vezes ser muito objetivo é ser submisso, né? Ou uma teoria, ou alguma situação, né? Ou a própria descrição da realidade, vamos dizer assim.
Então a criança não faz isso, né? Por esse motivo é que esse é um dos motivos assim, pelos quais as fábulas e os contos com os animais assim atingem tanto de uma forma tão fácil a criança, né? Porque ela tem a possibilidade de exercer isso livremente. Faz bastante sentido, né? Porque de fato a gente numa situação de arrogância, a gente se afasta mesmo, né, da natureza, não só da natureza, né, mas da nossa natureza humana, né? Então a gente, por exemplo, não é capaz às vezes de brincar mais, né? Então eu penso que isso acontece não só com o mundo de fora, né, mas com o mundo interno também. A gente também se perde em relação ao que é infantil, né? O que é humano, o que é da natureza dentro da gente mesmo, né? A gente passa a ser uma outra coisa, talvez, né? Enfim. Eu não sou muito bom de filosofar, né? Eu prefiro mais pensar assim em termos práticos, né? Tem alguns autores, por exemplo, que falam que alguns psicanalistas que pensam que as fábulas, né, os contos de fadas, eles atingem a criança emocionalmente por outros motivos, né? Porque são conteúdos assim que têm uma importância simbólica que acaba encantando a criança, e a criança, vamos dizer assim, está pronta para pensar e para sentir, né, esses símbolos de uma maneira da forma como a cultura os apresenta, né? Essa é uma forma de ver, né? Uma outra maneira de se entender isso é como um movimento da própria criança que cria, né? E que a gente pode, ao longo da vida, manter isso ou perder isso, né? Talvez a frase do Freud também caminhe um pouco nessa direção, né? E qual que é o papel da imaginação e da fantasia no desenvolvimento emocional da criança? O papel da fantasia, assim, ele é importante não só na vida da criança, mas na vida do adulto também, do adolescente, porque é por meio da fantasia, da imaginação, simbólica principalmente, que a gente faz uma contribuição pessoal, né? Que a gente pode usar a realidade de uma maneira mais criativa, né? Senão a gente faz repetição só, né? Então seria, por exemplo, manter uma tradição cultural apenas pela tradição. E com isso a gente tem aí, às vezes, um conformismo, a gente pode ter arrogância, como você falou, né? Então eu sei qual é a tradição, então eu posso dominar, né? A gente pode ter a subserviência, a gente pode ter a burocracia, pode ter um monte de coisa, né? Assim, porque a cultura, né, assim, a vida ficou petrificada. A imaginação não, a imaginação rompe com isso. Os artistas, as crianças, né, os loucos, né, eles apresentam a realidade de uma forma subjetiva, né, de uma forma pessoal, de uma forma imaginativa, né. Então, se a pessoa está muito maluca, né, então isso é tão subjetivo que ninguém entende, né, ninguém consegue atingir às vezes, pelo menos de imediato, né. Mas assim, a gente é um pouco maluco o tempo inteiro, né, e a gente não, a imaginação facilita esse processo, né, de humanizar a realidade, né, de tornar uma situação, às vezes, dolorosa, né? Assim, mais tranquila por meio de uma brincadeira, de uma piada, né? Essa função ela é muito importante para a saúde mental, né? Uma evidência assim, do primeiro uso que a criança faz da imaginação é o paninho, o objeto tradicional, porque ela toma da realidade, né? Vamos dizer assim, do meio, né? Em que ela vive um objeto, e aquele é o primeiro objeto da vida dela, né, que ela toma como sendo dela mesma. Né? Então isso é a criação, né? O primeiro símbolo. Né? E é um símbolo que vai substituir... É um símbolo importante que ele vai surgir no período do desmame e vai ajudar a criança a se separar, a lidar com a separação materna. Né? Porque ela está ficando um pouco mais independente, a mãe também está deixando ela um pouquinho mais, né, sozinha, né, na hora de dormir também ela já está dormindo sozinha, geralmente, né. Então o objeto tradicional é aquele objeto que facilita pegar no sono, ou brincar, né, quando a mãe não está por perto, né, está ausente. Né. Então a criança cria, né. E aí por extensão, né, esse objeto fala com ela fala com o objeto, ela bate, né,
ela acaricia, ela leva para dormir, ela conta coisas para o objeto, ela dá comida, né? Faz de tudo, né? E aí você vê que, por extensão, ainda voltando para a frase do Freud, né, a criança vai fazer isso também com os bichos, né? Com as estrelas, né? Com as plantas. Né? Eu sou adepto dessa ideia de que a criança, né, de que o processo, apesar da gente ser sensível a alguns símbolos, por exemplo, dos contos de fadas, como os heróis, né, por exemplo, a criança, ela faz uma contribuição importante, né? Ela cria, de fato, né, os objetos. Os contos de fadas, né, alguns contos de fadas colocam, não todos, né, mas colocam essa situação edípica de uma forma muito clara, né? Por exemplo, Branca de Neve, a Bela, da Bela e a Fera, né? Elas são todas assim, personagens, né, assim, muito tímidas, né? Muito submissas, né? Elas não amam nem odeiam, né? Elas não fazem mal, né? Elas são muito obedientes para a família, né? Aceitam todas as maldades, né? Aceitam tudo, né? A Gata Borralheira também é um pouco assim, né? Então, assim, são personagens que a gente vê que não lidam com a vida emocional, né? Elas não têm desejo, elas não têm raiva, elas não têm ciúme, elas não têm nada, né? Assim, quer dizer, não é que não tem, né? Elas são muito infantilizadas, né? Então, por isso que no texto eu coloquei que elas são sérias candidatas à neurose, né? E todas elas têm uma vinculação muito forte, por exemplo, essas personagens, a Branca de Neve e a Bela, né? Elas têm uma ligação muito forte com o próprio pai, né? A Branca de Neve com o rei, né? Suportando todas as maldades da madrasta, né? E a Bela com as irmãs e com a madrasta, né? Tem, pelo menos uma das versões, ela faz boa parte do trabalho de casa, né, caseiro, né, assim, de cuidar da casa, né. Ela cuida do pai, é a filha predileta, né. E no conto é muito assim, interessante que ela vai pedir para o pai, enquanto as irmãs pedem, né, roupas caras, pedem joias, né, para se enfeitar, perfumes, né, enfim. Coisas mais próprias de alguém que está em contato mesmo com o erotismo, com a sexualidade, com a vida emocional, né? Ela pede uma flor, né? Uma rosa, né? Quer dizer, ela é a namoradinha do papai, né? Mas aí já tem uma mensagem, né? Porque a rosa é um símbolo. O que é a rosa? É a parte reprodutiva da planta, né? Então, em torno dessa rosa que toda a história vai acontecer. A gente vê também, por exemplo, que na Bela, o pai começa a ficar doente, né? À medida em que ela começa a descobrir o mundo masculino, que inicialmente é colocado como uma forma bestial, né? Ela vai humanizando, né? O pai vai saindo de cena, né? Quer dizer, é o complexo de Édipo isso, né? E na Branca de Neve a mesma coisa, né? Então, todas elas são muito, assim, imaturas, né? O que é o neurótico? O neurótico é esse sujeito que fica... Elas poderiam ficar, assim, a vida inteira nisso, né? Ficar velhinhas, né, ela cuidando do papai, né, sem ter conhecido os príncipes encantados, né, enfim, né. E a Bruxa Má é a mãe? E a Bruxa Má é uma mãe, é a mãe, né, pelo menos é um aspecto da mãe, né, e que a gente vê também que nos contos de fadas, né, nos contos de fada, a mãe aparece de uma forma dividida, né, cindida, né. Então existe a mãe da Branca de Neve e a da Bela, né? Esses dois exemplos, que as duas morreram, né? São viúvos, né, os dois, né? Então elas são figuras idealizadas, muito boas, né? Que a partir da perda dessa proteção é que elas começaram, né, a ter problemas, né? E tem as bruxas, né? As bruxas são essas, é um outro lado da mãe, né? Mas é interessante a gente observar que são as bruxas que fazem com que as personagens consigam amadurecer, né? Então elas têm um papel muito importante, né? E depois, no geral, no final, acontece alguma coisa desastrosa com a bruxa, né? O que também significa que a figura materna não precisa ser vista dessa maneira tão difícil, né? Porque a gente tem aí, só para completar, um mecanismo de defesa importante. O adolescente, ele costuma fazer isso com a família, né? Como é muito sedutor, né? Ficar ligado incestuosamente à família, isso significa não ir buscar o próprio trabalho, né? Não namorar, não se aproximar, né? Ficar isolado dentro da família, né? Um dos mecanismos assim, muito comum na adolescência é
o adolescente olhar para as figuras parentais, o pai e a mãe, de uma forma muito negativa, né? Então, vem defeito em tudo. Né? Assim, de fato, viram bruxo e bruxa, né? A mãe às vezes fala assim, nossa, meu filho, minha filha parece me ver como uma bruxa, né? Não sei o que eu fiz. Mas é um mecanismo importante para ajudar assim, a lidar com a possibilidade de ceder a uma relação incestuosa com os pais. Né? É um jeito de ajudar a se separar. Tanto é que acaba a adolescência e isso tudo volta ao normal, né? Todo mundo volta a ser mais ou menos como era, com seus defeitos, qualidades. Então, no conto de fada, isso fica exagerado. A Bela, por exemplo, vê o homem como uma figura monstruosa, né? Ele é agressivo e sexuado, né? E desumano. No final da história, ela vai descobrir que essa figura monstruosa, na verdade, é um príncipe, né? De olho azul, lindo, né? Só que ela vai lá e se casa com o príncipe, né? E era o encanto, né? O encanto que é uma forma equivocada, uma forma infantil de ver, né? Então, o único homem bom é o papai. Né? Os outros homens são todos ferozes, né? E moram sozinhos e fazem coisas cruéis com as menininhas, né? Com os meninos e com os animais, né? Assim, são muito ruins, malvados, enfeitiçam, né? E aí ela vai descobrindo o tesouro, né? Que pode ser interior, ou ficou milionária mesmo no fim, não sei da história, né? Porque era um castelo cheio de... E também descobre, principalmente, uma relação adulta com o homem, né? Humana, né? Humaniza. O homem, então, tem afeto, né? É uma relação amorosa, né? E o pai fica lá, morando com a esposa e com as duas enteadas chatas, né? Que ficaram solteiras de castigo na história. Só ela casou, né? Pra você. Inteligente, mas não te disse que não terá pra você. Terá. Para os teus filhos.